Mas, meu amigo, comece o seu dia feliz, criatura. Somos todos viajantes nessa estrada chamada vida, e cada passo que damos deixa marcas que não podem ser apagadas na vastidão do tempo. Em uma pequena cidade, antes mesmo que houvesse sua emancipação, emerge a história de fé e devoção que moldou o coração da comunidade de Santa Isabel do Oeste. Nesse documentário, convidamos você a embarcar nessa história de fé que nos levará a uma jornada espiritual única, explorando a fundação e os alicerces da paróquia Santa Isabel da Hungria. Neste relato, testemunharemos o nascimento desta comunidade de fé e as forças que a uniram em torno da devoção a Santa Isabel da Hungria. À medida em que nos aprofundamos nas origens da paróquia, descobriremos as histórias inspiradoras dos fundadores, das primeiras celebrações e das tradições que foram entrelaçadas ao longo dos anos. Cada tijolo, cada oração, cada lágrima e sorriso compartilhado construíram não apenas um lugar de culto, mas uma casa espiritual para as gerações. Este documentário é uma homenagem à devoção inabalável da comunidade de Santa Isabel do Oeste, um tributo às mãos que ergueram esse lugar sagrado e uma celebração da fé que continua a guiar cada passo. Prepare-se para uma jornada espiritual que transcende o tempo, uma luz que resplandece na história desta paróquia Santa Isabel da Hungria. Primeira Capela, 1960. Em 1954, as famílias de João Ribeiro Cordeiro, que era conhecido por Jango Mateus, Elesino Tolomiotti, João Maria Viana e outras famílias ocuparam áreas onde se tornaram Santa Isabel do Oeste. A primeira capela era construída em madeira lascada, tábuas irregulares e muitas frestas. Chegamos em 61 para 62, meu pai com minha mãe e eu e mais duas irmãs, e chegamos aqui em Santa Isabel. E tinha uma igrejinha, a primeira, que era uma igrejinha azul, ela ficava ali na proximidade onde é a Casa da Cultura hoje. A primeira igrejinha era ali onde está o palanque oficial, na praça. A primeira igreja de Santa Isabel era construída de rachão, tábua rachada, de costaneira. Tinha uma portinha estreitinha que era isso ali para a gente entrar. Mas ali o povo se reunia para rezar os terços, rezar a missa, tudo era ali. E quando nós chegamos aqui em Santa Isabel era só toco na avenida, não tinha nada. Eles estavam fazendo casa, todo mundo cobrindo casa de tabu com tabuinho, era só martelo que batiam para pregar tabuinho, fazer coberta das casas. Nós chegamos em Santa Isabel, em 21 de dezembro de 1961. Eu tinha 10 anos de idade. Daí no ano seguinte, já no começo do ano, me matricularam numa escola que era essa igreja aqui, ó. Eles tinham que espantar os cabritos para ter aula. E a gente ia na aula, tipo das 11 às 2 da tarde. Que tinha 3 turmas, uma das 8 às 11, das 11 às 2, que era que eu ia, e das 2 às 5. E o meu professor, eu não lembro o nome, só sei que era Silvio. Até então, a nossa igreja matriz era atendida pelos padres do Ampere e de Francisco Beltrão. Ele vinha atender a paróquia de Santa Isabel. A primeira imagem de Santa Isabel da Hungria foi trazida por Isadoro Golin em 14 de dezembro de 1960, em um caminhão que foi a primeira vez que adentrou em solo isabelense.
imagem é a primeira. É a primeira imagem que foi doada pelo senhor Jango Mateus, é a mesma imagem. Ela foi trocada de cor, até quando o padre Citílio faleceu, era a mesma cor. Depois veio o Monsenhor Natalício, e ele mandou restaurar a imagem, daí trocaram a cor dela. Mas daí agora ela voltou mais ou menos na cor que era a original. Segunda Capela, 1961. Por volta de 1961, com o aumento da população, houve a necessidade de construir uma capela maior. Daí logo após, daí foi desmanchada aquela igreja, era meio de frente para a praça, ali em frente à igreja atual, né? Com a ajuda de toda a comunidade, foi edificada a nova capela, também de madeira bruta, comportando de 20 a 30 pessoas. Como já vimos, essa foi a primeira capela que Padre José Bosman rezou, e a partir dela a semente foi jogada. Depois daí foi construída outra um pouquinho para lá, um pouquinho mais grande. Quando nós viemos morar em Santa Isabel no ano 60, nós pegamos 2 dias de missões naquela igreja. Estava acontecendo as missões. Nós chegamos e daí 2 dias de missões. Os missionários estavam pregando missões naquela igreja. Eles vinham do Ampere, porque pertencia para o Ampere ainda, né? Antes mesmo de se tornar paróquia, Padre José Bosman realizava na pequena capela a celebração da missa. Ele pertencia à paróquia de Ampere, a qual essa região fazia parte apenas como capela. Ele era enérgico, mas com sua simpatia e liderança fazia a comunidade participar, partia a cavalo nas casas das famílias, chamando para os eventos e missas. A comunidade pedia por uma paróquia. Nascia então a necessidade de se criar uma. Durante um domingo após o fim da celebração, Padre José Bosman pede que a comunidade permaneça na capela para discutir sobre a criação. Pedro Eduardo Faust foi eleito como presidente e era responsável por criar a sua diretoria, convidando os senhores Edgar Werle, Olívio Bock e Iduvino Zanetti para fazer parte dela. A comunidade festejou a novidade, a pequena capela que no coração da cidade se instalava partia rumo à independência e se tornaria a mais nova paróquia da diocese. E também tinha um grupo de jovens, como é que era já que o nome? Juventude Agrária Católica, era o nome. Não sei se alguém já comentou. Então, nós era direto na frente da igreja, nós se reunia lá e passava as tardes, domingo, jogava vôlei, jogava aquelas outros jogos que a gente jogava antigamente, antes de vir o Padre Mateus. Terceira Igreja, 1963. No ano de 1962 e 1963, muitas famílias vieram do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tendo a necessidade de construir a terceira capela. E daí em seguida foi construída, acho que quem construiu ela foi, até se eu não me engano, o seu Ferronato, que era o chefe, esse carpinteiro. Daí depois foi construída a outra igreja de madeira, aquela amarela grande, né? Tudo já de madeira beneficiada, bonita, aquelas torres na frente, muito bonita, o sino na frente, que eu toquei por muitos anos aquele sino, tocado na corda, não é que nem agora, né? Era tudo, tocava o sino às 6 da manhã, tocava o sino ao meio-dia, e tocava os sinos, os sinais para a missa, tinha que ser 3 sinais para a missa antes de começar a missa. Não podia faltar. Quando faltava uma pessoa, um familiar que morria ou qualquer coisa, que falecia um da família, o aviso era o sino. Era o sino, eles iam lá em casa, tu vai tocar o sino porque fulano morreu, ciclano morreu. Era assim. Não existia capela mortuária, não existia nada. Era tudo no centro social, os velórios inteiros, era tudo ali, né? E daí fazia-se a missa depois na igreja e tal, né? Tudo ali, era tudo. Que era muito... Não existiam as coisas, não tinha como agora. Nessa época já foi que veio o nosso primeiro pároco, aí, que foi o seu Modelski,
José Modelski, que foi o primeiro. Uma comissão foi formada e muitas pessoas ofereceram seus serviços para ajudar na construção. Essa, com aspecto de igreja, foi inaugurada com uma grandiosa festa. Foram também construídos um barracão de reuniões, catequese e outros eventos, e ainda uma churrasqueira. Esse sino que tem aqui do lado da igreja foi doado pelo Edgar Verle. O mesmo sino que eu tocava, que eu toquei por 25 anos puxado a corda, o mesmo sino está instalado ali na frente da igreja matriz, que foi colocado elétrico agora, né? Foi doado aquele cálice bonito, lindo que tem. E o sacrário da igreja matriz foi doado pelo sogro do Cláudio Scalco, que é o pai da Ilse, e foi doado pelo falecido Otávio Berticelli. Está o nome deles gravado lá, não? E ainda existe, né? E o cálice para celebração da âmbula para missa e tal, né? É tudo doado por essas famílias, as pioneiras. Naqueles dias, passeava na cidade um padre que havia se hospedado na casa de sua irmã, amigos da família de Antônio Bocchi, que havia gostado da cidade. Antônio depressa convoca uma reunião em que, se a diretoria aceitasse, o padre já ficava em Santa Isabel. Era padre Venceslau José Modelski, que mal sabia que seria o propulsor desta terra rica em evangelização. Todos concordaram e rapidamente formaram uma comissão e partiram até Palmas, onde Dom Carlos Eduardo Saboia de Melo estava na Cúria Diocesana. Foi junto com a pra Palma lá falar com o bispo, com a caminhonete até do meu tio, que é o tio do Alcides Zanetti, que morava ali na Pesca e Pague ali. Daí nós fomos lá para querer a coisa da paróquia, daí para o padre Modesto, que foi o Gilberto Bocchi, fomos, acho que até o Pedro Fausto, fomos lá uns 4, 5 lá para querer para o bispo decretar para a paróquia, né, Santa Isabel. Após horas de conversas e reflexões, o bispo diocesano concordou e entregou 3 cartas, uma para ser entregue ao pároco de Ampere, outra para a realeza e outra para Francisco Beltrão. Os 3 partiram depressa para entregar as cartas e ter respostas dos párocos. Então, Dom Carlos Eduardo lhes entregou uma 4ª carta, esta que deveria ser entregue ao padre Venceslau José Modelski, o padre que estava de passagem pela cidade. Ao voltar alegre de Palmas, os amigos já não encontraram mais Modelski, que havia partido para Toledo para assumir um cargo naquela diocese. Apesar das condições e estradas ruins, seu Pedro e senhor Egídio Scalco partiram para Toledo em busca do padre. Ao chegar na metrópole, os amigos foram e conversaram com o bispo daquela diocese, que contou que padre Venceslau já não estava mais ali, mas os entregou suas malas e disse onde Modelski estava. Ao encontrá-lo, o sacerdote aceita a proposta e, junto, os 3 retornam para Santa Isabel do Oeste. O seu Aloysio Esponqueado era um dos moradores que já morava em Santa Isabel do Oeste. Ele foi de casa em casa fazer o convite para que o povo viesse na missa, na igreja, que nós ia recepcionar o primeiro pároco de Santa Isabel do Oeste, que a paróquia se tornaria paróquia. Ao chegar à noite, uma grande multidão havia se preparado e junto fizeram uma festa surpresa com muita alegria. Eu sei que nós se reunimos naquela época lá. Ficamos jovens ali na praça, com foguete. A primeira vez e última que soltei foguete foi aquela lá. Quando ele passou ali, os jovens, todo mundo soltando foguete naquela época. Como não existia casa canônica, o padre se hospedou na casa do senhor Antônio Bocchi. Reuniram-se doações de toda a comunidade e construíram uma casa de madeira nos fundos da capela, onde se instalaria o padre Venceslau José Modelski. Nessa oportunidade também foi inaugurado o sino, com aplausos de toda a comunidade isabelense, sendo assim um sonho realizado. No ano de 1967, mais uma conquista para o povo, a Capela Santa Isabel da Hungria passou a ser categoria paróquia em 19 de novembro de 1967. A paróquia foi oficialmente instalada.
Nesta data foi nomeado o primeiro pároco, Padre Venceslau José Modelski. 1970 assumiu como pároco de nossa paróquia Padre Cestílio José Mioto. Daí, quando o Padre Cestílio chegou, novamente foi feito o convite, porque na época não existia telefone, não existia, era charrete, cavalo, e às vezes quem tinha uma bicicleta eram esses os veículos de comunicação que saíam avisar o pessoal. Mostrou-se muito dinâmico. Com sonhos e visão de um futuro, logo começou a ajudar e a fazer história em Santa Isabel do Oeste. Com 16 dias de atividades, deu-se início à construção da Casa Paroquial e, em seguida, a construção do Centro Social Paroquial, sendo inaugurado em 1973. Eu iniciei a fazer o meu noviciado em Santa Isabel, esse período formativo, antes de fazer os votos perpétuos. O que eu lembro bem era da igreja antiga, a igreja amarela, a igreja antiga, que participava das missas, com todo o povo ali, por um período de tempo. E depois, essa igreja, tudo que tinha dentro da igreja foi transferido lá para o salão paroquial, a gente foi participando das missas lá no salão paroquial para que fosse construída a igreja nova. Quarta Igreja, 1982. Em 1982, de um sonho e uma certa ousadia, começou a construção da exuberante obra da Igreja Matriz. Ela foi um sonho de muitos isabelenses. Toda a comunidade, mais uma vez unida com muitos esforços, ergueram o lindo templo de fé. Quando começou a construção da casa paroquial, Padre Cestílio trouxe do Rio Grande do Sul um engenheiro que projetou a casa e a atual igreja. Eu fiz 5 viagens para Guaporé com o caminhão da prefeitura. Para pegar a primeira carga, trouxe as portas, que eram as portas. Depois eram os vitrais, essas vitrais que estão em roda assim, tudo. Era tudo peça de concreto. Tudo coisa pesada, tinha que colocar em cima, botar a serragem no meio, para não quebrar, E amarrar a carga. A árvore ia num dia, dava no outro. Eu só lembro que antigamente a gente pagava o dízimo que ele estipulou. Não era dinheiro, era tanto saco de milho que as pessoas colaboravam, Tipo uma empresa, eu não lembro os valores, mas era tanto saco de milho todo ano, o valor que estava equivalente, Porque no começo, quando tinha uma promoção, pegava a caminhonete da igreja e saía fazer arrecadação de frango, galinha, porco. Daí foi acabando isso aí, Não. E daí virou para o dízimo e daí, tanto que ele estipulou era uma época só para construir a igreja, mas daí acho que o resultado foi bom e daí continuou. Depois que mudou, O povo ajudava muito. Quando era na época da colheita do soja, a Igreja Matriz, ele tinha medo de começar a construir, mas quando ele começou a construir, ela foi paga assim, terminou a construção, não devia nada, porque o povo ajudava, o comércio ajudava. Naquela época, e daí ele fez o dízimo por alqueire de terra, Gente, ninguém sonegava o dízimo, todo mundo pagava assim, tão tranquilo, que vocês não podem imaginar como o povo ajudava. Chegava, tinha uma festa, alguma coisa, fazia uma arrecadação. Nossa, mãe do céu, precisava ir um caminhão no interior para ir buscar. De tanta coisa que vinha de doação. Precisa ver. Era um tempo muito bom, muito gracioso. Eu queria que voltasse aquele tempo. De forma moderna, confortável, diferente e que se tornou o cartão postal da região. Ela levou 8 anos para ser construída e inaugurada em 28 de maio de 1990. Monsenhor Cestílio era um homem de muita personalidade que exigia que as coisas fossem realizadas de maneira correta. Era um estilo assim bem bacana, já digo eu, porque ele era bastante rígido.
Tu tinha que trabalhar, eu trabalhei 25 anos com ele. Ele era um padre assim, bem, tinha que ser aquilo que era o certo. Eu vi assim que era assim um convívio bonito com ele, porque todo o povo tinha respeito. Hoje eles nem chamam padre de senhor, nem pedem a bênção. Ai, Deus, chegasse perto e não pedisse a bênção, ele xingava. E hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Então a gente vê que mudou bastante. Ele era bastante rígido, mas ele era certo nas coisas. Às vezes, por faltar 17 centavos, que nem aconteceu uma vez, ele fez a secretária fazer umas 4 ou 5 vezes o balanço para chegar num ponto de achar aonde estava o furo daqueles 17 centavos. Eu lembro que nem hoje. Ele era muito rígido, muito sério, apopava bastante, contanto que quando ele faleceu, daí foram ver onde ele dormia, naquela caminha humilde, de capim. Ele não dormiu numa cama que nem nós dormimos hoje, não. A cama era de capim. E ele não deixava trocar. Quantas vezes a dona Neiva pediu, vamos trocar os móveis, vamos fazer alguma coisa. Não podemos gastar o dinheiro, não é nosso, o dinheiro é do povo. E foi assim, a vida dele foi assim, bastante rígido ele era. Mas era pro bem do povo. E olha quanta coisa que ele construiu por ele ser seguro. Ele construiu o centro social, ele construiu o centro catequético, ele construiu que era para ser o dormitório, hoje é outro centro catequético, né? Que era para ser outro primeiro, né? Depois foi construído outro, hoje virou, que foi reformado, está muito bonito, né? Ele construiu a igreja matriz, o santuário, tudo feito pelas mãos deles, lá não tinha nada. Então eu disse, ele era uma pessoa assim séria, bastante séria, bastante com espiritualidade também, né? Ele atendia as 28 capelas que nós temos em São Isabel, sempre sozinho, né? Sempre com o carro dele, ele nunca usava o carro da paróquia, a paróquia nem tinha, né? Ele não queria usar o carro dele. E o padre Cecílio, até a morte dele, ele ficou com o jogo de quarto com o padre Modelos, que deixou de herança. A cama dele era uma caminha que Meu humilde. Era tempo do padre Venceslau Modelski. O padre Cecílio, eu tenho várias lembranças deles. Como pessoa, como reuniões que ele fazia. Nunca começava uma reunião sem fazer uma reza, rezar e agradecer pelo dia. Por isso que ele inventou aquele palavra, comece seu dia feliz, criatura. Né? Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. E ele não tinha dizer não para atender uma pessoa, a não ser, guarda que eu estou atendendo, senão ele atendia todo mundo. Tudo que ele fazia sozinho, o que ele trabalhava sozinho, ele nunca dizia não e nunca marcava horário para a pessoa. Dificilmente acontecia isso, a não ser que ele tinha compromisso com a diocese. A gente trabalhou muito, nós trabalhamos muito para ver se botava na cabeça dele para ele arrumar tanto eu quanto Cláudio, quanto Moisés, mas o padre senhor tem que arrumar um sucessor para ajudar a fazer as capelas. Quanto que nós pedíamos? Não queria, não aceitava. Mas não era possível também querer, porque não ia achar um que ia dar certo. Engraçado, mas veja bem, precisava, né? E é engraçado que para fechar os caixas das capelas, ele fechava todos os caixas das 28 capelas. Tinha um por dia, 2 por dia ele fechava. Era sexta-feiras e todo mês ele parava tantas capelas para uma sexta-feira, tanto para outra. E ia fazendo, eles vinham ali com essa colinha, com o tudo feito, o padre pegava e corrigia tudo. E nunca você ouviu falar, né? A capela lá do interior tal, tá mal, filho. Dinheiro em casa. Então ele dava uma sustentabilidade para as capelas assim, fora de série. A primeira construção que ele fez foi a casa paroquial. A segunda construção dele foi o centro comunitário, centro catequético. E posteriormente que ele começou essa igreja que hoje estamos aí celebrando as missas nela aí.
tivemos assim uma convivência bastante tranquila com o padre Cecílio, apesar de que ele tinha um caráter bastante forte, né? O padre Cecílio era um homem assim de caráter forte, mas ao mesmo tempo de uma humanidade muito grande. O que eu lembro bem do padre Cecílio era essa capacidade que ele tinha de orientar os colonos, né? Ele orientava quando que ia chover, quando que não ia chover, quando que era para plantar, quando que era para colher, os cuidados que devia ter, né, com os produtos. Essa era uma característica forte do padre Cecílio. E também eu nunca esqueço de quando estava se armando um temporal, ele abençoava, né? Abençoava o temporal, e dizem, né, as pessoas que aqui em Santa Isabel, do tempo do padre Cecílio, nunca dava temporal. Sua fé era admirável e até sua morte se empenhou em visitar todas as comunidades todos os meses, logo após realizar a oração do Ângelus no seu programa da Rádio Danúbio Azul. Outra coisa que me marcou muito nessa relação também com o padre Cecílio era o amor que ele tinha pela catequese, pelos catequistas. E eu lembro que naquele ano nós celebramos o dia do catequista e foi uma surpresa muito grande, e ele deu um presentinho para cada catequista na celebração, e aquilo me marcou muito, porque eu fui vários anos catequista, nunca tinha recebido um presente, né? E aquele dia para todos, ele dizia que era a expressão da gratidão para com os catequistas que ajudavam ele nesse trabalho de evangelização. E ele era aberto, ele ajudava. Eu tinha um grupo de jovens também que nós encontrávamos semanalmente, um grupo de jovens aqui da paróquia, adolescentes, jovens, a gente se encontrava e ele entusiasmava a gente, né? Então, assim, a gente teve uma experiência muito bonita, tanto de pastoral, quanto de formação, quanto de relação com o padre Cecílio aqui na comunidade. Eu, assim, a experiência mais direta que eu tive com ele, sendo que eu não trabalhei na pastoral, né? Era mais na área social, era a formação, a catequese que nós tinha. Toda quinta-feira, à tarde, nós tínhamos a formação com ele. Me lembro muito bem um livro, né? Um catecismo que ele era muito fiel, muito pontual, né? Uma pessoa, assim, bem culta era o padre Cecílio. Ele trabalhava com nós a questão dos sacramentos, a liturgia. Lindas lembranças dele. Realmente foi, assim, um educador, né? Um professor para nós muito bom. Onde ali ele teve o problema da diabetes, que ele começou a sofrer bastante, daí ele começou o tratamento, daí ele foi para Cascavel, teve que amputar a perna, né? Aí eu assinei ele responsável da amputação da perna dele lá, e daí o irmão dele, o Valdir, foi junto também, assinou. E é onde eu acompanhei a vida dele até o final da morte, né? Eu ia lá, fazia as curativas na perna dele, ajudava a dona Neiva, ela me ajudava, então eu sempre fui parceiro. Ele ficou bastante doente. Ele tinha uma ferida na perna que praticamente nunca sarava, né? E daí foi feita uma cirurgia lá com o doutor Mussi em Pato Branco, daí ele sarou, ele ficou uma temporada, ficou bom, né? E depois, quando estourou de novo, a ferida não teve jeito. Daí, então, ele teve que levar ele em Cascavel, teve que amputar a perna, porque ele tinha muita dor. Ele não ia resistir se ele não amputasse a perna. Tá, amputaram a perna, ele sempre falava para nós, depois que amputaram a minha perna, eu não fiquei mais com dor, eu não tenho mais dor. Tá, daí ele começou, assim, emagrecer, ficar bem mais magro e tal, né? E daí, de repente, um dia de manhã, tinha o encontro das catequistas que iam fazer o retiro com os crismandos. E eu passei na casa paroquial e eu achei assim por bem, porque eu decidia bastante coisa sozinha, porque ele estava bastante doente, né? Eu nunca fazia sem perguntar para ele. Eu fui na casa paroquial, eu pedi, padre Cecílio, eu estou aqui, estou incomodando, mas eu preciso saber do senhor. O que o senhor acha? Eu vou lá no mercado, vou comprar as coisas, vou fazer almoço para as catequistas, que elas vão dar o retiro de manhã, era um tipo de criança, de tarde outra, elas vão trabalhar o dia todo.
Ele me respondeu, vai, faz, pode fazer, faça com muito carinho. Não deixa nada de errado acontecer. E daí eu passei no mercado e eu falei para o Cláudio, digo, Cláudio, por favor, vai levar o Padre Cecílio no médico, ele não tá bom. A fala dele quase não saía mais, ele estava muito fraco. E daí o Cláudio largou tudo que ele estava fazendo no mercado, né? E veio. E daí carregou ele e levou. Aí chegamos lá, mas ele estava bem, sim, mas eu senti ele assim, bem baixo astral, né? Aí ele, Cláudio, não tô bem, tô com um pouco de ânsia e tal. Daí levei ele lá fora, pegou um ar e tal. Aí ele deu uma apagada, assim, ele baixou a cabeça e eu cheguei, bati na porta, doutor, é urgência. Daí ele tirou o paciente dele e levou para... Botamos ele levei ele com a cadeira de roda lá e ele entrou e o padre, até o doutor, daí tudo bem, o padre assistiu, ele falou, tudo bem, graças a Deus, e deitou no meu braço assim e ficou com a cabeça deitada. Quando ele veio a óbito, tentamos reanimar ele com os defibriladores lá, mas não adiantou. Foi uma tristeza muito grande aquele dia. Olha, a comunidade com a morte do Monsenhor Cecílio abalou muito, porque ninguém esperava. Ninguém esperava, todo mundo achava que ele ia ficar bom. Então foi uma surpresa muito grande. Assim, o povo ficou muito triste, decaiu bastante. Nossa, desde a igreja, né? Parece que a igreja ficou... Não era mais aquele povo assim, que participante, que estava sempre a igreja cheia. Era sempre menos gente, né? Ah, foi um baque, né? A gente conviveu muito tempo juntos e a gente aprendeu muita coisa com ele. Parece que foi um colapso, sabe? Foi uma coisa assim, nunca ninguém esperava, né? Porque quando ele completou a perna, ele ficou valente ainda. O Cláudio era o que mais levava, eu ajudava, né? Levava ele ia rezar missa em qualquer lugar. Só com uma perna, né? E ele era forte, ele era muito forte. A comunidade levou assim um apoio. O pessoal aqui, para todas as comunidades, assim, o sentimento assim foi muito grande, sabe? Comoveu muitas pessoas, entendeu? Principalmente porque ele não tinha mais chegado ou menos chegado, para ele todo mundo era igual. O que era certo, o que era errado, né? Então, desde um fechamento de uma conta, assim, se desse um centavo de diferença, ele fazia o cara achar e fazer certinho. Ele era muito envolvido, ou sentiu muito que ele era muito envolvido perante a igreja e numa sociedade fora da igreja, entendeu? Então, aos colonos, muitas pessoas iam lá nele, olha, padre, eu estou querendo fazer isso aqui, estou querendo plantar um sim, mas o que o senhor acha, padre, e tá. Então, essa amizade dele de padre não era só de padre. E o povo estava bem contente com o trabalho dele. E, infelizmente, a doença veio e levou ele, né? Mas deixou as lembranças dele para Santa Isabel, para o povo isabelense. Deixou as marcas de trabalho que ele fez na paróquia, nas capelas também, né? Depois chegou o bispo. Quando chegou o bispo, que de lá, uma hora depois ele já estava aqui, e ele me chamou. Ele disse, você que trabalhava com ele lá na igreja, você vem lá me explicar, me mostrar onde, qual é o lugar, qual é o cantinho que ele mais gostava na igreja. E daí eu fui com o Dom Agostinho, né? Lá mostrei para ele. Desde então agora vocês chamam uma pessoa de confiança dele e vocês fazem o lugar para enterrar ele aqui. Porque foi ele que fez tudo aqui, ele disse. Ele foi um guerreiro, o Dom Agostinho dizia para mim. Outros padres não iam fazer. Ele fazia tudo com muita garra. Ele não tinha medo de nada, ele fez tudo. Então ele vai ser enterrado aqui. E daí ele me pediu assim,
Ele nunca falou com a dona Neiva onde que ele queria ser enterrado, o que queria fazer. E daí eu fui pedir para a dona Neiva, fomos juntos, eu e o Dom Agostinho. Ele disse, não, ele nunca falou onde ele queria ser enterrado. A decisão foi do bispo da época, o Dom Agostinho, para enterrar ele dentro da igreja. Ele disse que ele merecia, porque foi ele que construiu. Ele batalhou muito, ele lutou muito por tudo que tinha em Santa Isabel, que tinha um santuário e tudo. Então, foi assim que ele foi enterrado, dentro da igreja. Não foi fácil para os novos padres, não. Não foi porque, assim, o povo estava muito acostumado com o Monsenhor Cistílio. E o Monsenhor Cistílio ficou muitos anos. Nunca havia, assim, bastante troca de trabalho, já digo eu, né? Então, o povo estava acostumado com um. Por isso que, às vezes, eu penso assim, a troca de padre é necessário. Porque daí o povo, eles não ficam enraizados só em um, né? Que nem o povo daqui estava. Então, foi assim, foi bastante para o povo, bastante triste, bastante prejudicial, né? Mas agora eles acostumaram que tem que ser trocado, não tem, né? E é muito bom trocar. Porque daí o povo não acostuma só com um, que nem ele. A terra que a Providência tinha reservado às pequenas irmãs da Sagrada Família era a terra na qual a primeira semente foi lançada. Foi aquela de Santa Isabel do Oeste. As pequenas irmãs da Sagrada Família chegaram ao Brasil no município de Santa Isabel do Oeste, no dia 19 de abril de 1976, vindas da Itália. Naqueles dias, Dom Agostinho Sartori destinava as pequenas irmãs para a paróquia Santa Isabel da Hungria. A comunidade abraçou a causa depressa, mas precisou rapidamente se organizar. Quando chegaram ao Brasil, seu Pedro Faust, Nestor Bock e Otávio Berticelli foram a Palmas buscá-las. O senhor Modesto Fiorelli possuía uma casa para vender, mas com a vinda das irmãs, cedeu de bom grado para a habitação delas. A chegada das irmãs foi uma outra graça recebida em Santa Isabel do Oeste. Porque com a chegada das irmãs em Santa Isabel, mudou muita coisa. Mudou na paróquia, mudou no hospital, mudou nas escolas, mudou de por tudo. Eu tive a graça do meu filho ser, e no pré, quando eu vi, depois que eu fiquei sozinha, que eu fiquei viúva, depois que o meu marido morreu, com as irmãs. Então ali a gente já conheceu bastante o quanto foi maravilhoso a graça semeada. Foi uma semente assim maravilhosa em Santa Isabel do Oeste. Quando eu fiquei sozinha, eu era pobre, muito pobre. Mas a irmã Clara, a superior, a irmã Clara, e a irmã Antonieta, que trabalhava no hospital, que talvez alguém de vocês lembra dela, né? Todo dia ela saía do hospital, ela vinha até na casa do meu pai, sempre trazia alguma coisinha para as minhas crianças. E ver como eu estava antes de ir para o colégio, ela descia lá no pai, para ver como é que eu estava, se eu estava bem, se eu não precisava de alguma coisa, como que as crianças estavam. Gente, então era assim, sabe? Era uma bênção maravilhosa. Antes disso, no dia que elas chegaram, meu marido era vivo ainda, logo depois ele morreu. No dia que elas chegaram, foi em junho que elas chegaram, em julho ele morreu. Daí ele veio no almoço, teve a recepção. Eu não vim porque eu tinha 3 crianças pequenas, mas ele veio. Ele foi para casa contando que como elas foram recepcionadas, o almoço foi feito no Clube Sanisa, aquele clube velho de madeira que tinha. E daí quem arrumou a casa para eles ficar foi o Gilberto Bock, ali no apartamento em cima, né? Onde eles moravam, ele cedeu o apartamento dele. A irmã Antonieta, eu morei junto com ela, inclusive. Quando eu entrei no convento aqui em Santa Isabel, a irmã Antonieta ainda estava aqui. E ela trabalhava no postinho, né? Ela trabalhava naquele posto de saúde. Eu pude morar junto com a irmã Antonieta. Depois tem a irmã Ervina, né? Se não me engano, essa ali eu não tive muito conhecimento. Das 3 irmãs que chegaram primeiro aqui, a que mais eu tive convivência foi com a irmã Antonieta. Quando eu cheguei, era a casa antiga das irmãs, que era aquela casa comprida, né, na beira do asfalto, agora que desce ali para o santuário.
uma casa comprida, amarela. Ali era a casa das irmãs naquele período, que essa casa ali foi construída já depois que as irmãs chegaram, né? Acho que esse é um fator importante também, que quando as irmãs chegaram em Santa Isabel, não tinha a casa para as irmãs morar. Então as irmãs moraram, não sei se foi por um período de 2, 3 meses ou mais, na casa do Gilberto Bock, para que fosse até o tempo necessário para a construção da casa das irmãs. Então, nós irmãs também temos essa gratidão pela família Bock, né? Especialmente o Gilberto, que nos ajudaram também muito, muito, continuam nos ajudando também, né? A dificuldade em recebê-las foi difícil, pois as 3 não falavam português. Por isso, a comunicação era feita por pessoas de origem italiana e quem conhecia um pouco do idioma. – 19 de abril de 1976. Ninguém pode saber, ou talvez se possam imaginar os pensamentos e os sentimentos do coração humano. As pequenas irmãs da Sagrada Família tinham o desejo sincero de oferecer o que tinham de melhor. Isto sim, com certeza era o que animava as primeiras irmãs, que davam início a uma experiência nova e inédita. Eu carrego no coração uma alegria muito grande, uma gratidão imensa por ter passado por aqui, por Santa Isabel, por 3 vezes. E eu pude constatar que aqui em Santa Isabel tem muita gente boa. Ou seja, as lideranças desta paróquia são muito boas. E a gente conseguiu fazer um trabalho bonito, né, também com as lideranças. E são pessoas assim que se colocam à disposição, pessoas generosas, pessoas que não têm preguiça, né, para se colocar a serviço. Então eu tenho essa gratidão no coração, essa admiração pelo povo de Santa Isabel, que é um povo caritativo também, é um povo que ajudou muito as irmãs. Desde quando nós irmãs chegamos aqui em Santa Isabel, nós fomos sempre muito ajudadas pelo povo. As pessoas sempre levavam muitas coisas lá para as irmãs, né? A gente nunca precisou comprar mandioca, leite, feijão, porque o povo sempre levava, né? Então nós temos essa gratidão, esse carinho muito grande pelo povo isabelense. Isso aqui eu levo no coração porque foi algo também que me chamou a atenção. Então, eu cheguei em Santa Isabel para fazer meu caminho formativo em 1978. As irmãs haviam chegado aqui em Santa Isabel em 1976, onde foram acolhidas pela comunidade. Era pároco na época o padre Sistílio José Mioto, e ele nos acolheu com muito carinho. Ele tinha um amor muito grande por nós jovens que ingressavam na vida religiosa. Ele ia na nossa casa fazer formação e até ele dizia para nós que nós éramos para a paróquia um para-raio, no sentido de que com a nossa oração, com a nossa presença, nós éramos como que os defensores da vida da paróquia, né, como ponto de oração e força. Desde sua chegada da Itália, as irmãs dedicam-se às obras da pastoral paroquial e da saúde. Mais tarde, a atividade educativa nas creches e nas escolas que oferecem às meninas mais necessitadas educação e formação integral. Passaram-se poucos anos da chegada das irmãs. O Senhor suscitou no coração de numerosos jovens o desejo de conhecer e de partilhar mais de perto a vida e a missão das irmãs. Foi assim que a comunidade de Santa Isabel, além da colaboração na pastoral paroquial e nas obras de caridade, tornou-se a primeira casa de formação do Instituto, o Noviciado São José. Em 1996, devido à sua precariedade, a primeira casa foi substituída por uma maior. Ela oferecia a jovens que desejam a possibilidade de continuar sua caminhada vocacional e às numerosas meninas da cidade e do interior
um lar onde transcorreram parte da jornada e receberam formação humana e religiosa. Eu me lembro muito bem que as irmãs chegaram no 76 e a irmã Plácida foi com o padre Cestílio numa celebração da missa que teve ali na comunidade Linha São Pedro. Eu me lembro assim de como que nasceu minha vocação. Foi ter visto a irmã Plácida, o padre apresentá-la no início da celebração. Ela falou e falava tudo assim meio italiano, mas ela falou de um jeito assim que ela veio como missionária e que deixou o país dela e que veio aqui para trabalhar na igreja, para acompanhar esse trabalho, né, estar ao lado, ser ajudante, ser colaboradora do sacerdote. E depois o pai já, naquele mesmo ano, no final de 76, meu pai se mudou para São Miguel do Iguaçu. E eu fui, levei aquela inquietude, né, aquilo me tocou o coração, né, de ter visto a primeira vez na minha vida que eu vi uma irmã. E nós fomos para lá, mas nós vínhamos aqui, nas minhas irmãs, uma vez, de vez em quando, no ano, nós vinha visitar. E eu me lembro que eu vim com a minha mãe e nós passamos ali, eu vi ali na casa as irmãs. Nós chegamos com a minha mãe para saudar as irmãs e daí eu lembro que eu falei muito bem, falei para a irmã Plácida que eu lembrava dela, que eu tinha visto ela ali. Ela já me convidou para vir. Aí foi todo um processo assim, mesmo uma ação de Deus, né, na vida da gente. Daí eu entrei com elas no 80. Depois de anos de formação e evangelização, as pequenas irmãs encerram as formações e se dedicaram ainda mais ao trabalho pastoral por toda a diocese. O trabalho das irmãs aqui na paróquia consiste em assessorar pastorais e movimentos. Está presente, acompanhando, colaborando, ajudando todas as pastorais e movimentos. Acompanha de uma maneira especial a catequese, porque a catequese é a pupila dos nossos olhos, né? Em todas as paróquias onde nós estamos, nós colaboramos em todas as pastorais e movimentos, especialmente naqueles que pedem, né, a nossa presença, mas de uma maneira especial a catequese. Em 2020, as irmãs concluíram a construção da sua nova casa. Uma casa menor, mas com os traços e a identidade que é marca das pequenas irmãs da Sagrada Família. E então a antiga e grandiosa casa se torna novamente um centro de formação, mas agora abrigando o Seminário Propedêutico Jesus de Nazaré, que há anos vem evangelizando jovens para o caminho sacerdotal. É uma alegria para o Seminário Propedêutico Jesus de Nazaré, aqui em Santa Isabel, com essa história da paróquia Santa Isabel da Hungria. O Seminário Propedêutico, ele serve para fundamentar bases sólidas da espiritualidade cristã. Também tem como objetivo o autoconhecimento dos seminaristas, dos candidatos ao presbiterato. Portanto, essas bases sólidas também para o conhecimento, o autoconhecimento e o amadurecimento pessoal. O seminário possui várias atividades, todas pensando nas dimensões da formação também. A dimensão espiritual, a dimensão humana, a dimensão pastoral missionária e a dimensão intelectual. E essas dimensões, elas também todas permeadas pela questão comunitária. Por isso, o envolvimento também com a paróquia Santa Isabel da Hungria, as atividades nas comunidades, nos bairros, no santuário, em especial essa convivência com as lideranças dessa paróquia. Por isso, o seminário é um ambiente formativo, mas não só o seminário, também aquilo que envolve a comunidade paroquial. E estas atividades todas, elas auxiliam também os seminaristas a formarem-se como homens, como ser humano. Por isso o seminário procura primeiro formar o ser humano, depois formar o cristão e o futuro presbítero. As atividades que nós temos aqui dentro do seminário, são aulas internas, os seminaristas se envolvem nas atividades do jardim, da horta, do cuidado com a casa, do cuidado com a roupa, enfim, todas as atividades voltadas para o ser humano, para o cristão e também para o sacerdote.
Esse espaço sempre foi um espaço para formação espiritual, formação humana, formação intelectual. Depois do uso de um bom tempo das pequenas irmãs da Sagrada Família, agora a diocese, o seminário tem esse espaço também na mesma linha, na mesma direção de formar pessoas, formar ser humano, formar o presbítero. Então, com certeza, esse espaço é um espaço de graça, de dom. A paróquia também, com certeza, é um ambiente propício para a formação desses futuros presbíteros. Com alegria, o Seminário Propedêutico Jesus de Nazaré, mesmo sendo um seminário diocesano, instalado aqui em Santa Isabel do Oeste, um lugar próprio, propício para a formação desses futuros presbíteros ou futuros ou bons cristãos. A história do pequeno santuário é única e especial. Ele pertence ao povo da paróquia, que divide momentos e compartilha histórias. É um local de profunda devoção e fé para milhares de fiéis, não apenas em Santa Isabel, mas em toda a diocese. É a obra mais bonita da comunidade. Sua história merece um documentário só dele, que conta desde o milagre do pequeno Milton ao grande sonho do Monsenhor. Você pode conhecer mais sobre a Terra Santa no documentário, disponível nos meios de comunicação da paróquia e do santuário. Dona Helena iniciou seus trabalhos na paróquia em tempos do Monsenhor natalício. Em comum acordo, era responsável em cuidar dos parâmetros e da sacristia, e esse plano se concluiria apenas com a sua morte. E assim foi. Durante sua passagem na Terra, Dona Helena se dedicou a preservar as obras da paróquia Santa Isabel da Hungria. Mulher de coragem e de fé, viveu para a Igreja. Dona Helena não tinha filhos e era viúva, e antes de partir, doou sua casa e seu carro ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida. Uma pessoa que eu recordo com muito carinho, com muita gratidão, é a Dona Helena, aquela senhora que incansavelmente se dedicou à nossa Igreja Matriz, ao santuário, com a sua variante, com as suas muletas, com aquilo que era próprio dela, às vezes sisuda, mas de um coração gigante. Essa foi a Dona Helena, que por muitos e muitos dias, sobretudo sábados à noite, antes de eu repousar, eu olhava lá na Igreja Matriz e alguma luz ainda estava acesa lá na Igreja Matriz, e era a Dona Helena preparando todo o necessário para levar no santuário no dia seguinte. E muitas vezes eu fui até lá ou ligava para ela: Dona Helena, está tarde, a senhora precisa ir para casa. Mas para ela não era tarde, não era cansativo, porque o coração dela, a alma dela, a vida dela estava ali na igreja. E não poucas vezes Dona Helena disse que até gostaria de um dia se despedir desse mundo, fazer a sua Páscoa lá na presença de Jesus, naquela igreja. Não foi bem assim que aconteceu, mas na presença de Jesus eu não tenho dúvidas de que a Páscoa dela foi realizada, e Nossa Senhora Aparecida, Santa Isabel da Hungria segurando as mãos dela e a conduzindo para a eternidade. A paróquia tem sido guiada por diversos párocos dedicados, cujo trabalho e comprometimento deixaram marcas profundas na história religiosa da comunidade. Cada pároco que passou por essa comunidade desempenhou um papel crucial no desenvolvimento espiritual e na construção da identidade da paróquia. Desde os primeiros dias, os párocos foram líderes espirituais que não apenas administraram as atividades litúrgicas, mas também desempenharam um papel ativo na vida da comunidade. Suas histórias e contribuições muitas vezes refletem as mudanças sociais e eclesiásticas que ocorreram ao longo do tempo. Ao lembrarmos dos párocos que passaram por esta paróquia, celebramos a rica tapeçaria da fé que foi tecida ao longo dos anos. Padre Dilonei Pedro Miller, estive em Santa Isabel do Oeste de agosto de 2004 a fevereiro de 2006. Um curto período de tempo, mas com uma experiência e uma vivência
intensa e marcante da minha vida. Então, essa intensidade de vida com essa comunidade de fé, o que marcou foram os momentos celebrativos, os momentos orantes com a comunidade, desde as crianças com coroinhas e também os jovens, as pastorais de movimentos. Então foram momentos intensos de crescimento na fé, mas de modo especial a acolhida dessa comunidade, a fraternidade, a empatia, tanto que até hoje recordo da comunidade, tenho laços de amizade, de convivência e também participo até hoje de momentos na história da vida, desde nascimentos, batizados, momentos difíceis também de morte, de luto. Então, uma comunidade que me marcou muito pela sua acolhida, pela sua convivência, pela sua fraternidade, é o que eu trago no coração. E foi, então, um momento histórico também de grandes mudanças para a comunidade, que vinha de um tempo longo com o Padre Cestílio. O Padre Natalício passou um período curto de tempo e eu cheguei na comunidade nesse tempo. Reestruturamos, refizemos, restauramos a imagem do Cristo crucificado. Tenho essa lembrança do Cristo que estava meio aos pedaços, nos fundos lá do centro social, e quando começamos a mexer, organizar para reconstituir, restaurar, foi um momento muito importante e marcante na vida da comunidade de fé, o crucifixo que está até hoje lá, o crucificado, como um momento de recomeçar da comunidade depois da passagem do Cestílio. Então, desafios foram grandes. Eu estava chegando de Roma, tinha chegado em Palmas no domingo. Dom Agostinho conversou comigo na segunda pela manhã e disse: você vai para Santa Isabel, que precisamos. Há uma situação emergencial em Santa Isabel e o senhor vai assumir a paróquia do zero. Não pergunte o que aconteceu, o que passou, nós assumimos tudo, o senhor vai lá e trabalha nessa paróquia que precisa. Então, para quem depois de 2 anos fora da diocese, chegando na diocese, foi um desafio muito grande. Mas com toda a serenidade, encontrando as lideranças da comunidade também acolhedoras, começamos a estudar a partir dos estatutos, os encaminhamentos que deveríamos fazer, e aos poucos as lideranças foram assumindo essa caminhada de igreja e tudo foi se constituindo, se recompondo, os caminhos foram sendo constituídos em todas as dimensões, e então a grande alegria de poder perceber que em tão pouco tempo tanto podemos fazer nesse sentido de recuperar o ânimo da comunidade, a fé da comunidade, a disposição da comunidade. As 2 romarias que participamos foi sinal disso, de que a comunidade é uma comunidade de fé acolhedora, uma comunidade hospitaleira e que assumiu também esse novo, porque foi um momento novo também para a comunidade. Então foi um desafio para nós, que estávamos chegando, mas também para a comunidade, e que todos souberam comungar, participar e fazer com que tudo caminhasse e fosse bem conforme a vontade e o plano de Deus. Olá, querido povo de Santa Isabel do Oeste, sou o Padre Olívio, trabalhei aí de fevereiro de 2006 até fevereiro de 2007, exatamente 1 ano fiquei aí e gostei muito de trabalhar. Foi um momento muito forte, muito intenso, muito bonito da minha vida presbiteral, do meu ministério presbiteral, este ano que vivi aí e trabalhei na paróquia de Santa Isabel, aí, Santa Isabel da Hungria. Um momento de graça na minha vida presbiteral. Uma grande marca é exatamente a forma do povo acolher o padre, as comunidades do interior, que até, vamos dizer assim, os primeiros passos da minha vida aí, do meu ministério, foi exatamente conhecer o povo, conhecer as comunidades dos bairros, do interior, começando, é claro, pela matriz. E acho que a coisa mais linda que eu pude experimentar aí nessa cidade é exatamente depois, eu posso falar um pouquinho mais dessa experiência, foi iniciar o meu ministério aí, que me ajudaram bastante,
no momento que estava ali, eu admirava muito o trabalho na catequese. Até outro dia eu estava comentando aqui na paróquia o lindo trabalho da infância missionária e dos coroinhas. Isso é uma força que eu vejo na minha vida presbiteral, algo que me desperta um amor muito grande. E aprendi muito com as irmãs aí na cidade, aí na paróquia Santa Isabel da Hungria. Então, esse trabalho, esses pequeninos, né, catequese, infância missionária, coroinhas, como achavam a imagem linda, e essa imagem eu tenho tão viva hoje, acho que é um dos momentos, sim, das lembranças mais bonitas, que quando você fazia o ofertório e os pequeninos iam passar as caixinhas, quando tocava a sineta na hora da consagração, eles se ajoelharam no corredor e quase se inclinarem até o chão em adoração ao Santíssimo, adoração a esse momento tão importante da Eucaristia. Coisa maravilhosa isso. Então, por isso o zelo pelas crianças, né? Por trazer as crianças, pelo amor à igreja e assim por diante, né? Então esse é o sentimento que eu tenho de saudade, de amizade, de alegria, de ter podido, ao menos um ano, trabalhar aí na paróquia Santa Isabel da Hungria. Então, Padre Roberto Baroni, sacerdote da Diocese de Palmas, e Francisco Beltrão, portanto, um sacerdote diocesano, e certamente foi uma das grandes alegrias no meu ministério poder estar a serviço da paróquia Santa Isabel, no município de Santa Isabel do Oeste, e juntos fomos fazendo um trabalho tentando continuar a obra já iniciada. Primeiramente, o serviço voltado à paróquia. As promoções, eu lembro que no período a festa dedicada ao colono motorista era só um almoço, que se vendia fichas, e nós retomamos a caminhada com a bênção dos carros, um momento festivo, com o concílio que estava juntos. E depois, juntos, fomos percebendo, escutando o saudoso em memória Padre Davi Fontana e os padres que por lá passaram, a questão da devoção a Nossa Senhora sob o título de Aparecida. Então foi um exercício de atender bem a paróquia, atender bem as comunidades, na visita mensal, nas pastorais e movimentos, mas na época ter um olhar já voltado à gruta devocional até então, dedicada à nossa mãe, a Mãe Aparecida. O desafio é chegar num município que tem uma história constituída e tentar compreender essa história. Nem sempre é fácil, para mim pelo menos, porque às vezes a gente chega com ideias, a gente também tem os nossos sonhos, e depois de um tempo você acaba percebendo que você tem que silenciar, escutar, e não querer só mostrar o teu jeito de ser, mas começar a compreender a história vivencial, né? É uma cultura, é uma história bonita, como eu já falei, é um povo obreiro, um povo de oração, né? E isso foi um desafio prazeroso, não um desafio que me entristeceu, mas um desafio muito prazeroso no sentido de entender a comunidade, deixar-me também conduzir pela comunidade e crescer com ela, e também, ao mesmo tempo, fazer com que a comunidade crescesse, porque afinal eu respondia na época por uma instituição, e essa instituição também tem lá as suas orientações, as suas normas, e você transmitir isso às vezes não é muito fácil. No mais, agradeço a Deus pelo período, com tudo que eu vivi lá, viu? Com todas as situações que eu vivi. Foram situações que me levaram a um crescimento pessoal, e aprendi muito, assim, que na vida, às vezes, a gente tem que se desprender do tudo e ganhar o tudo. Isso, para mim, é a lição de vida da qual me edificou, me fez ser mais padre hoje, ele fazer o sacerdócio e estar a serviço da nossa igreja, que é tão bonita. Sou Padre César Antônio Pogere, trabalhei em Santa Isabel do Oeste, tanto na paróquia quanto no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Santa Isabel da Hungria, de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2016. Nesse tempo também me ajudou, me auxiliou o agora Padre Edson. E foi um tempo assim muito de esperanças a que vivemos e consolidação também de um trabalho já feito, porque
Assumi também quando estava o padre Roberto Baroni, e vivemos assim um momento de iniciativas e de transições, e com a graça de Deus estamos aqui hoje. A história de Santa Isabel da Hungria também, eu não tinha assim presente a história desta santa. Como que isso chamou a atenção e bem me fez para a minha vida sacerdotal, né? É um serviço tão pronto, tão generoso, levar comida aos pobres, mesmo na sua realidade que ocupava, não se descuidou desses ofícios, vamos dizer, tão necessários também em nossos dias. Sim, os desafios, como disse, paróquia, santuário. Eu havia, na época, ficado 5 anos no seminário propedêutico Jesus de Nazaré, que era em São João. É um pouco, vamos dizer assim, desligado de ações pastorais, né? Então, assumir um serviço, mesmo auxiliando primeiramente o padre Roberto, exigiu, sim, disposição, aprendizado, e lembro-me, eu vivia um tempo de dizer um sim, que sim, estudar direito canônico, né? Dom Peruso me havia feito o convite, e um ano anterior eu havia dito não, e depois o convite voltou, e eu disse sim, e mais os trabalhos pastorais da paróquia, do santuário, também o estudo de direito canônico. Foi lá que eu ia para Londrina, 1 semana por mês, somando as distâncias, somando os trabalhos pastorais também do santuário, ainda mais esse. Então foi um desafio assim significativo. Eu diria o maior desafio que eu passei na minha vida foi esse, fazer um mestrado, e a superação, Então hoje eu vejo os frutos aparecendo também desse estudo que eu fiz e desta preparação. Com certeza Nossa Senhora Aparecida e Santa Isabel da Hungria são a força que tenho também hoje, não só para fazer um estudo, mas hoje para levar adiante, colocar em prática aquilo que estudei, para aquilo que me especifiquei. Sim, a paróquia de Santa Isabel da Hungria, ela tem as suas características. Lembro-me muito bem até da festa, do colono e motorista, como que são realidades vividas pelas famílias de Santa Isabel, e que nos trazem, assim, boas lembranças. A bênção dos veículos, por exemplo, esses momentos, eles marcam e servem para evangelizar, certamente a celebração, Santo Isidoro também, é uma memória que vem, justamente pela origem desta devoção lá na comunidade de Santa Isabel da Hungria. Tem a padroeira, mas também Santo Isidoro. Essa religiosidade presente na vida das famílias. É uma realidade onde a agricultura se destaca, mas nisso nós percebemos também a vivência da fé em família. Então, como que são experiências que marcam. Não me preparei para esse momento, mas essas imagens vêm. Então, certamente na paróquia, não consigo lembrar da paróquia Santa Isabel da Hungria, se não lembrar também desse padroeiro, co-padroeiro Santo Isidoro, que traz assim a sua presença na vida da comunidade. Padre Edson Júnior Santos, trabalhei na paróquia Santa Isabel da Hungria e no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, de janeiro de 2013 a fevereiro de 2015. A memória, com certeza, é a simplicidade e a grande fé que o povo de Santa Isabel carrega diante da realidade, diante da Igreja Matriz, diante do Santuário a Nossa Senhora Aparecida. Experiências grandiosas se criam e temos diante do povo de Santa Isabel, e com certeza isso na caminhada dos sacerdotes que passaram por esta paróquia fica expressa e também faz com que a gente olhe com olhos diferentes a caminhada desta comunidade, deste povo. Vem o espírito de comunidade, a vontade de crescer, a busca pelos ideais se concretizarem, toda essa experiência deste povo que caminha junto e quer ver a cidade, juntamente com a paróquia, sempre crescer e prosperar. Sou o padre Wagner José Raites
E eu tive a alegria de estar em Santa Isabel, à frente da paróquia, como administrador paroquial, de fevereiro de 2016 até dezembro de 2019. Eu tive a alegria de celebrar junto com a comunidade isabelense os 50 anos da paróquia Santa Isabel da Hungria, e essa é uma das lembranças mais vivas que estão na minha memória afetiva, no meu coração, porque celebrar um jubileu como este nos ajuda a recordar o passado com gratidão, a olhar o presente com muito amor e olhar o futuro com muita esperança. Por isso, há um marco que está lá na frente da Igreja Matriz, em Santa Isabel, onde hoje está o sino, e ali no alto daquele marco tem cartinhas de crianças. E quando eu falo em olhar o futuro com esperança, é a isso que me refiro. As futuras gerações que podem receber uma história sagrada de tantas lutas, de tanta fé, de tanta evangelização e serem sustentadas no futuro desta paróquia. Bom, o grande desafio é que foi a minha primeira paróquia. Quando ordenado padre, eu fui trabalhar no seminário e assim eu fiz por 6 anos. Depois fui para Santa Isabel, primeira paróquia, sem nenhuma experiência de paróquia. Então tudo era desafio, tudo era novidade. Mas graças a uma caminhada de fé, lideranças fortalecidas, eu também me edifiquei muito como padre nesse tempo em que estive junto com a comunidade isabelense. Pude aprender muito, sobretudo na condução da ação evangelizadora junto de uma comunidade. No período em que, de 2016 a 2019, é verdade que com a ajuda da comunidade também obras na estrutura física foram planejadas, realizadas. Eu lembro que no período em que estive em Santa Isabel, nós precisamos adequar o centro comunitário, o centro catequético, a partir das normas de segurança do Corpo de Bombeiros, toda a reforma do centro catequético e doações da comunidade. No santuário, eu lembro da edificação dos banheiros que lá estão, né? E várias obras à frente da Igreja Matriz, toda aquela revitalização que fora feita, sempre com a ajuda, a colaboração generosa de toda a comunidade. Um dos momentos muito significativos, carregados de sentido que eu vivi junto com a comunidade isabelense, e aqui eu penso que a gente pode falar de outras paróquias vizinhas também, foi a novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Iniciada em 2017, 18 e 19 foram três anos que a realizamos, e cada ano que passou, mais pessoas se uniam a esta devoção. Uma devoção que o Papa Francisco, ele cultiva até o dia de hoje. Foi ele, quando cardeal de Buenos Aires, que trouxe essa devoção da Alemanha para a Argentina. E se a gente buscar hoje naquela sala onde o Papa Francisco concede entrevistas, acolhe imprensa, enfim, aos fundos tem um quadro de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E por muitas vezes ele se refere a essa devoção. E foi algo que me inspirou, além do testemunho, à época de pessoas que já haviam vivido esta novena, devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Por esse motivo levamos para Santa Isabel. E tudo era muito simples, não era uma celebração cheia de tantos detalhes, tantos ritos, mas carregada de emoção, de fé, de sentido, e que atraía muitas pessoas, de crianças a idosos. Sem dúvida, um momento muito singular que marcou a minha história como sacerdote, um dos momentos mais emocionantes, afetivos, efetivos do trabalho junto à comunidade de Santa Isabel. Bom, quando nós celebramos os 50 anos da paróquia, daqueles bancos antigos da igreja, foram fabricadas pequenas cruzes, crucifixos, e entregues às famílias. E eu lembro que uma primeira homenagem que a gente fez entregando aquelas cruzes foram para casais que já haviam celebrado 50 anos de vida matrimonial, que participaram da história da paróquia nos 50 anos. Na minha passagem por Santa Isabel, no período que estive lá, eu
eu não posso deixar de mencionar isso. Do quanto me fez bem a convivência com as crianças. E às vezes em que eu pude estar nas escolas, especialmente, eu procurava tirar sempre um tempinho para visitar as escolas, e sempre as portas das escolas estiveram abertas para essa visita do padre. Mas como me edificava estar com aquelas crianças. A gente cantava, a gente rezava e com certeza sonhávamos juntos. Eles no sonho infantil deles, eu no meu sonho como padre, sonhávamos juntos o futuro de Santa Isabel, das famílias, da igreja, da sociedade como um todo. Bom, eu quero agradecer imensamente, isso eu faço sempre nas minhas orações, a Deus, pela experiência destes 4 anos vividos em Santa Isabel. Eu arrisco dizer, 4 anos de muita felicidade, de uma felicidade ímpar, única, onde o meu sacerdócio se solidificou, se edificou por tudo aquilo que a comunidade me ofereceu como padre. Não que eu precisasse, mas generosamente a comunidade ofereceu, dos seus dons, da sua experiência. E como é bonito chegar numa comunidade como Santa Isabel e perceber que por mais de 50 anos, quantas pontes foram construídas. Porque a missão da igreja é essa, é construir pontes entre o Evangelho e a sociedade e a cultura. E em Santa Isabel, nessa história toda, pelos sacerdotes que lá passaram, pelas pequenas irmãs da Sagrada Família, incansáveis no trabalho, quantas pontes foram construídas, aproximando os corações, aproximando as pessoas entre si e para com Deus. Registro, por fim, minha gratidão às pequenas irmãs da Sagrada Família, especialmente a irmã Júlia, a irmã Lúcia, com quem eu pude conviver mais proximamente no período em que estive em Santa Isabel. Foi um presente de Deus, porque a presença delas, materna, fraterna, tornaram muito leve o trabalho pastoral junto à paróquia de Santa Isabel. Eu me chamo Padre Oldemar José Weber. Tive a graça de trabalhar por 2 anos na paróquia Santa Isabel do Oeste e também no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, que é o coração da comunidade de Santa Isabel e se tornou também o coração da diocese, o Santuário Diocesano. Uma das lembranças que me chamou a atenção foi, em plena pandemia, nós percorremos as ruas de Santa Isabel do Oeste com o Senhor morto. A fé do povo que não podia vir mais à igreja, mas transformaram as suas casas num santuário e transformaram naquela noite um santuário nas ruas de Santa Isabel do Oeste, enquanto o Cristo morto percorria as ruas da nossa cidade de Santa Isabel do Oeste. E também uma das questões que me chamou muita atenção foi diante das restrições das pessoas, tanto na igreja matriz como o contato com as pessoas. E muitas vezes a gente tinha contato com os familiares, era lá no cemitério quando chegava os corpos para ser sepultados. E muitas vezes sem a presença dos familiares. Isso aí cortava profundamente o coração, vendo tamanha dor, tamanho sofrimento das pessoas. E também no hospital, às vezes que estive lá, dando a unção para todos os doentes e sabendo que dias depois vieram a falecer. Bom, os desafios foram muitos, né? É uma paróquia numerosa, com 28 comunidades e mais o santuário. E eu me vi sozinho, nesse tempo de pandemia e também diante de tamanha responsabilidade que a paróquia exige, porque são tantas as lideranças e no entanto, não conseguia responder
os anseios, as expectativas da comunidade paroquial. É o que me marcou muito em Santa Isabel do Oeste, foi a perseverança das lideranças, o empenho e a coragem de colaborar na comunidade paroquial. E também uma das coisas que me marcou muito naquela noite do dia 13 de maio, que nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima. Nós preparamos a igreja com as velas que a gente aproveitou dos romeiros que trouxeram, e nós desmanchamos aquelas parafinas e transformamos em velas e iluminamos toda a igreja. Naquela noite, a solidão da irmã Júlia e da irmã Lúcia, percorrendo os corredores da igreja matriz sem a presença do povo, mas naquelas velas estava a presença de cada paroquiano, de cada devoto de Nossa Senhora. Isso me marcou profundamente, aquela celebração naquela noite, e as imagens percorreram pela nossa diocese, também percorreram o Brasil, aquelas imagens que ficou marcada no coração, tanto da comunidade como no meu coração como padre. Partilho com você um pouquinho da história desses 2 anos e meio. Cheguei aqui em fevereiro de 2022, com alguns desafios. Nós estávamos saindo da pandemia, um desafio de reavivar no coração desta comunidade o desejo da proximidade de Deus, da proximidade da comunidade de fé. Desafio este que a igreja sente e continua sentindo na sua história. Recordo-me de alguns momentos onde esse envolvimento da comunidade foi maiormente sentido. Quando, por exemplo, em outubro deste primeiro ano, 2022, o desafio da troca de toda a estrutura interna do forro, revitalizando esta nossa comunidade e esse espaço celebrativo, proposta essa abraçada pelo Conselho, também pela comunidade, mostrou-nos uma vez mais quão saudoso e quão desejoso é esse povo ver esse espaço de culto bem guardado, convidativo à celebração. Um momento bonito e marcante quando sabedores deste projeto que resgataria esta história, quão importante é isto para a nossa gente, para o nosso povo, para a igreja, para não perder de vista de onde viemos, para onde estamos andando. Esse projeto, esta proposta desta história resgatada, documentada, permite a você que está assistindo, permite e permitirá aos nossos jovens recordar a história de tantas mãos que fizeram acontecer este caminho de fé, esta edificação da comunidade de Santa Isabel do Oeste. Depois de quase 2 anos e meio nesta paróquia, o sentimento e o desejo é de continuar ajudando esta comunidade, vivendo nesta fervorosamente a fé e levando este povo a viver mais e mais esse encontro com o Senhor. Continuar construindo esta bonita história que já tem mais de 50 anos e que continuará sendo contada, reescrita e reescrita por todo o nosso povo cristão. Que você que acompanha este relato, esse documentário, sinta-se engajado, comprometido, responsável por escrever esta história que é nossa. História de fé, história de doação, história de vida.
Esses padres nasceram e cresceram em nossa cidade e, com fé e dedicação, responderam ao chamado de Deus. Muitos seguiram servindo ao Senhor. Embora alguns não sejam mais padres, o legado deles permanece vivo em nossos corações. É com orgulho e gratidão que lembramos desses filhos da nossa terra. Também queremos lembrar com carinho dos padres vigários que passaram por nossa paróquia ao longo dos anos. Infelizmente, não conseguimos reunir fotos de todos, porém queremos homenagear esses sacerdotes que dedicaram suas vidas ao serviço de Deus e da nossa comunidade. Nosso querido Padre João, que reside no Seminário Propedêutico, também faz parte da paróquia e se dedica com carinho às celebrações das missas em nossas comunidades. Meu amigo, comece o seu dia feliz, criatura.